Qual que é o risco de você investir no Tesouro Direto? Estamos falando de Tesouro Direto quando você empresta dinheiro para o governo, então tem risco aí. Primeiro que você está tirando dinheiro do seu bolso, colocando em outro lugar, e esse outro lugar não é você, não é um conhecido seu aí, não é nada que você controla, é o Tesouro Direto que é o governo. Então você está emprestando dinheiro para o governo. Qual que é o risco dessa operação? É o tema do nosso vídeo. Então, se você não me conhece, eu sou o Di Matos, especialista em investimentos e analista de mercado. Não é de Marcos, tá? Tem gente que fala de Marcos, é de Matos, tem escrito aqui. E eu tô aqui para te ajudar a investir com segurança para aumentar seu patrimônio e nunca mais você depender de ninguém. Essa é a meta aqui do nosso canal. Então, se você se interessa por isso, já se inscreve aqui. E a gente vai falar diretamente sobre Tesouro Direto. E quando você vai lá no Tesouro Direto, você se depara com a página inicial. Vamos voltar aqui. Você pode vir aqui em títulos e depois você vem em preços e taxas, você vai ver quais são os títulos que estão disponíveis para compra. Então você sempre tem títulos disponíveis para compra, a gente pode falar do detalhe sobre os riscos de cada um, mas eu quero dizer principalmente o detalhe sobre o risco do Tesouro. Porque o que é o Tesouro Direto? Ele é um programa do Tesouro Nacional que foi feito para que pessoas físicas como eu e você pudéssemos comprar títulos públicos de dívida, títulos federais, né? Título público federal de dívida. O que é um título? Na prática é um papel, né? Imagina um título como um papel, é um direito que você tem, é um título que garante um direito contra o governo. A prática é essa. No passado eram de fato títulos, né? Eram de fato papéis, né? Hoje não, é uma coisa escritural, aí tá tudo aí na internet, tá tudo custodiado dentro da bolsa, tá tudo bem seguro, mas existe essa questão. Não é mais um papel, agora é de fato algo na internet, mas pode ficar tranquilo que o risco aqui não é estar na internet, tá? Então, o primeiro risco que eu te digo é de você ter o seu dinheiro de volta, né? Então, de você de fato receber de volta. Esse é o risco de crédito, né? Que você está fazendo um crédito, tá? Um empréstimo é um crédito. Quando você vai no banco e pega um empréstimo, é um crédito, né? Aqui é a mesma coisa. Você está lá com o Tesouro fazendo um crédito, pegando, né, emprestando dinheiro para ele está pegando emprestado com você. Então, o risco de crédito é você não receber de volta o valor que você emprestou, corrigido aí dos juros. Então, esse risco, quando você pensa em Tesouro Direto, ele é o menor risco que existe dentre os tipos de investimentos de renda fixa que são todos empréstimos, tá? Então, como assim, Divato? Você falou muita coisa. Pois é, quando você pensa em investe num CDB, você está emprestando dinheiro para o banco. Investe na poupança, você está emprestando dinheiro para o banco. Investe no LCA, no LCI, você está emprestando dinheiro para o banco. Investe no CRI, você está emprestando dinheiro lá para aquela operação de imobiliário. Então, renda fixa é sempre empréstimo. Tá? E aí, quando você pensa em renda variável, normalmente você pensa em ações, né? Você compra uma parte de uma empresa, você vai receber dividendos dela. Você compra uma parte de um empreendimento imobiliário, de um fundo imobiliário. Tá? Então, existem essas diferenças aqui. Renda fixa pensa em empréstimo. Está emprestando. E você está emprestando aqui, no caso, para o governo. Ele é o melhor credor que existe. Porque pensa só, um banco é uma instituição, é um CNPJ ali. Um governo é um país. E um governo é o dono de uma moeda, por exemplo. O Tesouro Nacional, né, representante aí do governo, ele tem a capacidade de emitir moeda. Então, por exemplo, faltou dinheiro para pagar você, né? Faltou dinheiro para pagar você. E aí, o que que o governo pode ir lá fazer? Pode ir lá emitir moeda, imprimir dinheiro mesmo, tá? Imprime dinheiro ali, né? Escritural, né? De fato, não precisa pegar o dinheiro físico, mas imprime dinheiro no sistema, na base monetária, e vai lá e te paga. Então, o governo pode fazer isso. Então, qual o risco dele não te pagar? Não tem como o governo decretar uma insolvência igual uma instituição financeira. O governo ele vai perdendo o valor da moeda, igual vem acontecendo com a Argentina, lá vai perdendo o valor da moeda porque vai emitindo muito dinheiro, vai gastando demais e tal, mas você tem a garantia de receber o seu dinheiro de volta. Talvez você receba o seu dinheiro com menos valorização do que tinha, porque teve muita inflação, mas você recebe. Diferente de quando você vê instituições financeiras que tem o risco de ela decretar insolvência, né? O Banco Central ir lá e falar, não, 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 você não tem dinheiro suficiente, decreta insolvência. Porque toda instituição financeira trabalha alavancada, isso quer dizer que ela empresta muito mais dinheiro do que ela tem, né? Ela empresta o seu dinheiro que você depositou lá, ela empresta o dinheiro de outra pessoa, e ela empresta isso várias vezes, tem um fator multiplicador da moeda nos bancos, então ele aumenta a capacidade de dinheiro na economia, porque os bancos podem multiplicar. Então, uma insolvência financeira de um banco é uma coisa comum. E aqui no Brasil você teve
inúmeras, sei lá, tem umas 150 pelo menos registradas lá no FGC, 150 pelo menos insolvências de instituições financeiras contra 0 insolvências de governo. Então, só para você saber, estatisticamente, você sabe que o Tesouro Nacional aqui, investindo no Tesouro Direto, você tem menos risco de não receber seu dinheiro. Então, o primeiro risco já mata aqui. E é um risco que define a rentabilidade. Que você vê uma rentabilidade muito alta no investimento, você já tem que desconfiar. Por que ele está pagando tanto? Porque é mais arriscado. E você não deve aceitar nenhum investimento que renda menos que Tesouro Direto. Tá? Então memoriza isso. Nenhum investimento que renda menos que Tesouro Direto você tem que aceitar, porque é o menor risco no Tesouro. Então não aceite nenhum investimento que renda menos que Tesouro Direto. Outros riscos que nós temos. Liquidez seria um risco de você pegar seu dinheiro de volta. Aqui no Tesouro você nem tem esse risco. Porque se você resgata o dinheiro, se você resgata o título que você colocou lá no Tesouro Direto, até 13 horas, você recebe o dinheiro no mesmo dia. Não vai receber em 1 minuto, você vai receber durante o dia. Mas você recebe no mesmo dia. Se você faz o resgate depois das 13 horas, você recebe no dia seguinte. Beleza? Então, liquidez, a facilidade de pegar o seu dinheiro, você nem tem. Agora você tem outros riscos, por exemplo, risco de taxa de juros. O que é isso, de Matos? Olha só, pensa o seguinte, deixa eu abrir aqui o nosso Google Chrome de novo para você ver o gráfico aqui da taxa Selic. A taxa Selic está para cima, a taxa Selic está para baixo. Então, isso acontece, isso aqui são ciclos econômicos. A Selic começou a cair de novo, deve estar aí nos 11,25 agora que você está vendo esse vídeo, e ela vai caindo, depois ela sobe, então isso acontece. Então existe um risco de taxa de juros. O que é isso? É você, por exemplo, comprar um título pré-fixado, se travar numa taxa aqui ó, de 9, não vamos pegar de baixo, né? De 10,4% e os juros explodirem para 15%. Risco de taxa de juros. Porque você está travado numa rentabilidade 10,4%. E agora o pessoal que está entrando hoje nesse cara que está ganhando 15%. Então esse é um risco de taxa de juros. Ele existe no Tesouro, mas você consegue minimizar muito. E aqui durante esses vídeos aqui daqui para frente eu vou te explicar formas de você investir com mais segurança ainda no Tesouro, tá? Porque existe também esse risco para você saber. E eu queria falar do último risco que é risco de oscilação. O risco de oscilação aqui, eu estou até inventando, não existe esse nome, risco de oscilação, tá? Se existir, tudo bem, mas eu não lembro não. É justamente quando as taxas se alteram, o preço do título se altera. Então, por exemplo, se esse cara que for lá para 15%, né, a taxa subiu, o preço do título vai fazer o quê? Vai cair. Pode memorizar isso. No Tesouro Direto, quando as taxas sobem, os preços dos títulos caem. E o contrário também, ou seja, quando as taxas caem, os preços dos títulos sobem. Mas eu não estou dizendo quando a Selic cai. Não, Selic caiu, o preço mexeu, não. Quando os juros futuros se alteram, as taxas desses caras se alteram, e aí quando dessas taxas aqui se alteram, os preços se alteram. Né? Então, entendeu? Não é a Selic diretamente. Por exemplo, agora a Selic se alterou, você viu que não mudou nada. Né? Continuou praticamente a mesma coisa, só teve uma alteração normal aqui de um dia para o outro. Então, quando os juros futuros, né, as expectativas futuras para a economia se alteram, essas rentabilidades se alteram. E quando isso acontece, o preço dos títulos se altera. Tá? Então, aqui o preço do título está aqui um valor, você está vendo aí já é outro valor. Então, ele se altera constantemente de acordo com as alterações das taxas. Então, existe oscilação no Tesouro só nesta hipótese. E aí, o que você precisa saber? Se você investe no Tesouro e leva o dinheiro para o vencimento, você não tem risco de oscilação nenhum, porque você tem garantia de que você vai receber a sua rentabilidade contratada lá no vencimento. Então, pode ter mudado o mundo completamente, você tem garantia. Aqui no IPCA, por exemplo, você tem garantia de ter uma rentabilidade real, que é o quê? Você render acima da inflação. Imagina você ter certeza que você vai render mais do que a inflação oficial aqui, que é o IPCA. Aqui você consegue. Você tem certeza que você vai ter 5,51% de juro real, ou a taxa que você está vendo agora. Então é assim que funciona o Tesouro. Os riscos são os menores dentro de todos os investimentos de renda fixa. É o menor risco quando você investe no Tesouro Direto. E para saber mais sobre o Tesouro, se inscreve, ativa o sininho que a gente está sempre falando sobre ele. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.